Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BXFE, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário e as referências das obras consultadas em PDF no site do canal e utilizar infográficos que vão te ajudar a incrementar e a dinamizar sua aula. Também oferecemos lições para crianças e juniores. O link está na descrição deste vídeo. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Hoje, na aula de número 6, o tema será Em Busca de Consagração. Depois de uma série de sentenças sobre 11 nações, o profeta Isaías proclamou julgamento sobre o mundo inteiro. A palavra terra, no hebraico eretz, aparece 16 vezes no capítulo 24. Nem sempre é fácil saber quando eretz refere-se a um país ou uma terra. Mas Isaías, capítulo 24 a 27, descreve um julgamento global que acarretará a destruição dos inimigos de Deus e a restauração do povo de Israel. Stanley M. Orton diz que a palavra terra pode significar território, país e nação. Mas o paralelismo com mundo, no versículo 4, mostra que este juízo envolve uma desordem do mundo inteiro. Isto aponta para o futuro, para o fim dos tempos, especialmente para o juízo da grande tribulação. Segundo ele, ninguém escapará deste juízo. Ele afetará toda a sociedade e cada pessoa imparcialmente. Do mais elevado ao mais inferior, todos sofrerão. Para o professor Carlos Oswaldo, a seção dos capítulos 24 a 27, conhecida como o Pequeno Apocalipse, fala de um juízo universal que precederá o estabelecimento do reino prometido. Em seguida, Isaías registra a bênção e as glórias do reino e os louvores dos redimidos. A posição privilegiada de Israel com a vinda de Yahvé, que fora perdida no capítulo 5, será recuperada depois de uma punição e restauração. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Isaías, capítulo 24, verso 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Como se pode ver, muitos intérpretes deram a esses capítulos o nome de Pequeno Apocalipse, pois eles seriam equivalentes a uma miniatura do livro escatológico do Novo Testamento. Em alguma medida, funcionam como uma grande conclusão daquilo que foi dito nos capítulos 13 a 23, demonstrando como será o julgamento final de Deus sobre o mundo e a salvação de seu povo. Esta sessão abordará temas como o juízo divino, esperança e restauração. Segundo Constable, as configurações originais das profecias que compõem esta seção de Isaías são ainda mais difíceis de definir do que aquelas, lembra, dos oráculos anteriores. Os capítulos 24 a 27 desenvolvem os chamados expressos do capítulo 2, verso 2, ao capítulo 4, verso 5, chamados às nações e ao povo de Deus para viverem ou para virem a Jerusalém, que será a cidade mais importante na terra no futuro. Antes de iniciar, para uma melhor compreensão e visão geral dessa sessão, o infográfico que está sendo apresentado neste momento compreende a estrutura quiástica, que está centrada em Jerusalém, ou seja, no Monte Sião, que está no capítulo 25, versos 6 a 12.
Ele estará disponibilizado na galeria de infográficos no site do canal e você vai poder acessar e baixar gratuitamente. Observe que há uma progressão cronológica nesta sessão escatológica, da tribulação à segunda vinda, ao milênio e além. As sessões milenares explicam vários aspectos da atividade de Deus durante esse tempo. O mesmo desdobramento da revelação ocorre no discurso do Monte das Oliveiras, feitas por Jesus. Isaías usou de uma linguagem forte para anunciar a destruição da terra. Você vê isso no capítulo 24, do verso 1 ao 6. O Senhor traria juízos retributivos por conta do pecado do povo. Isso nos lembra da importância da justiça e da moralidade nas sociedades. O Senhor não seria parcial em seu julgamento e a posição social não importaria. No entanto, em meio ao caos violento que traria o fim, o povo de Deus louvava ao Senhor de qualquer forma e lhe dava glórias, pois o tempo da salvação se aproximava. Por outro lado, sabemos que o julgamento seria inevitável. Covas e armadilhas estavam à espera e ninguém escaparia. O profeta proclamou esse julgamento como sendo um terrível dilúvio e um violento terremoto. Literalmente, a terra tremeria face à desobediência proposital. A descrição do juízo do Senhor, nos versos 21 ao 23, revela que os anjos que se rebelaram na eternidade ou em eventos passados seriam castigados, os reis da terra julgados e punidos e os luminares afetados de alguma forma. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 24, verso 19 ao 20. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. Autores como Hidebos, Stanley M. Orton e F. F. Bruce abordam a violação das leis e alianças divinas, destacando suas implicações para a humanidade. Orton complementa dizendo que o juízo que cai sobre a terra é o resultado de corrupção de seus moradores. Isaías, então, identifica os seus pecados. Eles desobedeceram, ou seja, aboliram as instruções de Deus, violaram as suas leis e quebraram os regulamentos dados a Noé. Você vê isso em Gênesis capítulo 9, verso 1 até o verso 16. Eles têm se recusado a reconhecer qualquer aliança relacionada com Deus. Eles não querem nenhuma comunhão com Ele. Esta se torna a condição do mundo, veja, inteiro, nos últimos dias. Hidebos destaca ainda que o sol e a lua são obscurecidos. E agora, o lado inverso de todos esses horrores vem à ribalta. Outra luz se acende. Depois de abater todos os seus inimigos, o Senhor Todo-Poderoso se entroniza em esplendor real no Monte Sião. O reino de Deus chegou à terra. Panorama que na Escritura se coloca ao lado do tema de que os remidos são levados ao céu. Pois, no fim, céu e terra fluem juntos. Os anciãos de Sião
representantes de toda a igreja, agora se regozijam com o majestoso resplendor que se irradia dele. Como acabamos de ver, considerando que Isaías havia proclamado a destruição da terra física, a referência aqui no capítulo 24, verso 23, deve ser ao Monte Sião Celestial e a Nova Jerusalém. Essa cidade será tão brilhante que não terá necessidade do sol ou da lua. Em sua sala do trono, Deus vai sentar-se em glória diante dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, de acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 4. Em linhas gerais, o texto ensina que o pecado afeta não apenas indivíduos, veja, mas comunidades inteiras, resultando em devastação e desolação. Isso nos chama à reflexão, veja, sobre as consequências de nossas ações. Apesar do julgamento severo do capítulo anterior, Isaías 25 traz uma mensagem de esperança e redenção. Deus promete consolar e restaurar seu povo, mostrando que há sempre uma oportunidade para a renovação. Esse capítulo retrata ao menos 3 bênçãos bem sugestivas. Inicialmente, temos a declaração da proteção do povo de Deus. As forças do mal são comparadas a cidades que se opõem a Sião, cidade do Senhor, as quais seriam transformadas em ruínas. O sucesso de Javé sobre seus adversários resultará na conversão dos gentios. Seu povo será libertado do calor da opressão e os homens violentos serão silenciados. A segunda bênção advém da provisão do Senhor para com os seus. A visão de um banquete na presença do Senhor, capítulo 25, verso 6, simboliza a alegria e a satisfação que vem da comunhão com Ele, ressaltando a importância da obediência e conversão genuína. Ele aboliria a morte para sempre e estabeleceria uma comunhão pessoal e íntima, veja, com aqueles que ele ama. Lágrimas de dor e tristeza seriam removidas e a alegria indizível estabelecida de maneira contundente. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 25, verso 1, 6 e 9. O Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Além dos pontos destacados pelo autor, tanto Beckham como Ridebos destacam 3 cânticos entoados pela comunidade redimida, que agora canta os seus louvores ao Senhor. Beckham classifica os cânticos assim: o Cântico da Fortaleza Sobrenatural, capítulo 25, do verso 1 ao 5, o Banquete da Vitória do Eterno, o capítulo 25, versos 6 ao 8, e o Cântico da Vindicação da Fé, no capítulo 25, do verso 9 ao 12. Para ele, aqui como no Apocalipse de João, os cânticos dos redimidos são um aspecto importante.
O primeiro cântico expressa a alegria pela destruição da cidade imperial e está cheio de ações de graças a Deus. O segundo preocupa-se com o banquete da vitória do Senhor. E o terceiro, veja, é um hino de adoração ao nosso próprio Deus, ressaltando sua presença salvadora. Por fim, Isaías menciona o que aguarda os adversários de Sião. Se, por um lado, veja, o povo de Deus usufruirá de alegria no Monte Sião, por outro lado, os inimigos do povo do Senhor, apresentados ou representados aqui por Moabe, serão pisados como a palha. Você vê isso no capítulo 25, verso 10. Os moabitas foram inimigos antigos, veja, de Israel e eram conhecidos pelo orgulho exagerado. Seriam destruídos de maneira irremediável e cabal. A justiça do Senhor definitivamente seria manifesta e seu povo redimido. Hoje, veja, hoje Deus oferece a todos nós um relacionamento pessoal com Ele mediante a fé em Cristo. Aqueles que nele confiam têm a promessa de que um dia o verão face a face. F. Bruce complementa dizendo que dois aspectos precisam ser destacados a título de explicação parcial. Em primeiro lugar, o termo esterqueira é um jogo de palavras com o nome de um local moabita, que explica a imagem escolhida. E, em segundo lugar, no contexto, Moabe é usado, veja, para tipificar todos os inimigos inveterados de Deus. Em parte por motivos históricos e talvez em parte porque o nome Moabe é tão parecido com a palavra inimigo, o ponto principal do texto é que Deus abaterá, preste atenção nisso, todo o orgulho humano que se opõe aos planos e ao povo de Deus. Os capítulos finais do Pequeno Apocalipse registram o cântico de confiança na proteção do Senhor. Você vê isso no capítulo 26. E o amor de Javé demonstrado na salvação concedida a seu povo. Você vê no capítulo 27. Arnold e Bayer escrevem que o povo de Deus iria entoar um outro cântico celebrando o livramento de Deus. O Senhor havia dado a vitória e era digno de confiança. Enquanto isso, Isaías meditava, veja, sobre esse grande dia, ele fez uma oração ao Senhor. Você vê isso no verso 11 até o 18. O povo de Deus estava indefeso diante de seus inimigos. Eles tinham alguma esperança. Claro que sim. Deus prometeu livrá-los de seus inimigos a seu tempo perfeito. É importante destacar, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Sendo assim, temos 3 temas que se destacam no capítulo 26. A confiança em Deus manifesta na convicção de que o Senhor é fortaleza e proteção, a paz duradoura, importante isso, dirigida àqueles que nele confiam, e a ressurreição e libertação prometida em eventos futuros. O capítulo 27 registra a salvação próxima de Israel. Existe um debate acerca da identidade de Leviatã, no capítulo 27, verso 1, o qual pode ser uma divindade cananita ou apenas uma referência para descrever a ocasião em que Deus destruirá o mal definitivamente. As nações ao redor de Israel tinham muitos mitos sobre monstros marinhos
um dos quais era comparado com um crocodilo. Matar o Leviatã era uma grande conquista e o Senhor, veja, prometeu fazê-lo. Não há dúvida de que o Leviatã seja uma referência às nações que se rebelaram contra o povo de Deus. Sobre a questão de o Leviatã, essa figura emblemática, enigmática mencionada aqui, ser realmente um crocodilo, outro animal, ou se o livro de Jó fez esse uso de elementos da mitologia do Oriente Próximo, recomenda-se consultar os comentários do Dr. Thomas L. Constable, o Dicionário Bíblico Strong e Champ. É importante isso, para que você possa ter uma compreensão maior ou melhor desse tema e dessa figura emblemática que Isaías está se utilizando. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 27, verso 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Segundo Beckham, sustentado por uma fé viva, o olho do profeta vê além dos dias sombrios do flagelo assírio e do futuro cativeiro babilônico. Enxergando a esplendorosa visão de esperança e o cumprimento abençoado do propósito eterno, ele foi um verdadeiro profeta pastor. Nesta sessão, Isaías descreve o sentimento do povo de Deus enquanto se gloriam na força da cidade de Deus. Não uma força, veja, de defesas materiais, mas na salvação com a paz e bem-aventurança resultantes. Aqui também o profeta declara com fé que a vida é mais poderosa do que a morte. A morte não é a palavra final para os heróis da fé. Esta palavra é ressurreição. Portanto, os capítulos 26 e 27 revelam a esperança de restauração final e libertação, simbolizando a vitória de Deus sobre as forças do mal e a promessa de um futuro em que seu povo viverá em paz. Os que estiverem espalhados serão recolhidos um a um, como grão reunidos ao som da trombeta. Esse povo cantará, veja, celebrando a Deus sua fidelidade e equidade. Por fim, Constable declara que temporalmente os primeiros 5 oráculos, do capítulos 13 ao 20, tinham fortes conexões com o tempo do próprio profeta Isaías. E os segundos 5, capítulos 21 a 23, veja, alcançavam mais para o futuro. Isso não quer dizer, veja, no entanto, que os primeiros oráculos eram inteiramente restritos ao tempo de Isaías, e os segundos eram completamente futurísticos. A comparação é apenas geral, não absoluta, como a exposição dos oráculos mostrou. Esta seção, do capítulo 24 ao 27, se estende ainda mais para o futuro e é principalmente escatológico. O conteúdo se integra aos oráculos, mas os capítulos 24 a 27 são um todo contínuo. O pequeno Apocalipse de Isaías nos remete e lembra da necessidade que temos de viver uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. Se o julgamento, veja, divino foi iminentemente sobre um povo desobediente e vil, temos que a fidelidade de Deus foi de igual forma iminente na vida de um povo comprometido e fiel. Oportunamente destacamos que Deus preservará seu povo,
mesmo através das lutas e de sabores mais contundentes da vida, a fim de que desfrutem, veja, de sua gloriosa presença eternamente. Uma vez que o dia do Senhor se aproxima, devemos estar vigilantes para os sinais dos tempos e desejosos, lembre-se, de nos encontrarmos com o Senhor, crendo em sua promessa de vida inigualável ao seu lado. Eu finalizo perguntando: você tem vivido atento ao seu testemunho e escolhas? Vigilante para que suas decisões e escolhas não comprometam aqueles que estão ao seu redor? Você pode dizer que são evidentes em sua vida os aspectos, veja, que lhe qualificam como um redimido? O dia do juízo se aproxima. Você está preparado para se encontrar com Cristo? Você se considera um cidadão deste reino? Você vive, como um verdadeiro servo que ama o seu Senhor e anseia pela sua vinda? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo e você entra e baixa para o seu tablet, celular e computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BXFE, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 6 e o tema foi Em Busca de Consagração. Gostaria de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, mesmo que seja contrário a tudo quanto foi falado aqui. Pois toda vez que você participa, o YouTube entende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E assim você me ajuda a divulgar o canal. Você também pode assistir esta lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.